igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, porque nós temos a oportunidade ímpar esta noite de estarmos à casa do Senhor para glorificar o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido a amada igreja juntamente comigo a abrir vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, a qual já foi lida aqui essa noite, capítulo 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Quero desde já externar minha gratidão ao Eterno por mais esta muito rica oportunidade e responsabilidade de poder ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor Jorge, que nos fez o convite. Deus abençoe. Ao pastor Carlos Eduardo, a cada um dos obreiros dessa casa, que Deus abençoe. Que Deus vai abençoar a cada um dos irmãos, das irmãs, a cada criança. Louvo a Deus pelo meu filho na fé, o jovem Gustavo, que me acompanha. Minha esposa não pôde vir, porque ela teve que ficar na obra lá no Vila Maria. Por isso ela não veio, mas eu trago a sanação de paz dela. Amém? Todos acharam a palavra? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Podeis sentar glorificando ao Senhor. Lucas, quando ele escreve esta carta a Teófilo, como suprimento do Evangelho, fornecendo as últimas instruções que o Senhor Jesus passou à igreja após a sua ressurreição e antes dele subir a súbita ao céu. O que me chama a atenção é aquilo que já foi anunciado aqui essa noite, que o Senhor ele teve um devido cuidado de fazer menção daquilo que já fora primórdia no princípio, quando Deus ele cria o homem. Ele delega uma palavra e essa palavra ela deve ser obedecida. Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Quando nós olhamos o princípio da criação, quando Deus cria o homem, ele delega a ele uma autoridade, ele delega uma ordem: poderá comer de todo fruto, menos do conhecimento do bem e do mal. Quando nós olhamos o primeiro homem, irmão Daniel, ele se perde, e ele se perde na desobediência, porque a desobediência foi a porta que abriu para os demais pecados surgirem na humanidade. E quando nós olhamos para o surgimento da igreja, outra ordem vai ser fornecida: ficar em Jerusalém. Perceba que, diferentemente do primeiro homem, a igreja obedece. Só que o interessante é entender que nem todos obedeceram, porque quando o Senhor ele sobe a súbita ao céu, tinha por volta de 500 pessoas, mas quando o Espírito desce após 10 dias, só tinha 120 que perseveraram em união, 120 que perseveraram em oração, 120 que entenderam que verdadeiramente uma vida sem Jesus não vale a pena. Oh, glória! Perceba que esses 120 tiveram entendimento. Jesus veio atribuir a regeneração. Jesus veio novamente nos conectar e nos ligar ao Altíssimo. E ele nos deu uma ordem. O homem, pela desobediência, ele não perde só o status de estar no jardim, mas ele perde o que o homem mais amava, que era a presença do Eterno. Era o que saciava a alma do homem, era o que fortalecia o homem. Perceba que quando ele pega, ele desobedece. O principal ponto que ele pede não é estar no jardim, mas é a presença do Eterno que descia nas gerações da tarde. Aleluia. Já a igreja de Cristo Jesus, ela teve a consciência
consciência. Se eu obedecer, ele diz que virá outro consolador, porque ele se fez sofredor como servo, para que verdadeiramente eu pudesse entender. Foram atribuídas sobre a minha vida o prazer e o privilégio de ter uma certeza que eu sou cidadão do céu. Cristo Jesus me resgatou, Cristo Jesus me regenerou, Cristo Jesus me transformou, Cristo Jesus me libertou. Com Cristo eu tenho vida e vida em abundância. As 380 pessoas que não esperam, pastor, é porque não entenderam o que a maioria do ser humano também não compreende. Nós temos uma dificuldade grande, porque nós somos imediatistas, queremos tudo no nosso tempo, na nossa hora, da nossa maneira, segundo a nossa vontade. Mas o tempo de Deus é o Kairos, ele não trabalha com um minuto, com a cronologia do tempo. O tempo do Senhor, o sábio Salomão vem escrever no livro do pregador, Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Quando o pregador ele descreve isso, ele tem entendimento. O tempo não é favorável a mim, mas se verdadeiramente eu servo sou, eu permaneço na posição, e no tempo oportuno do Senhor, a minha bênção chegará. Deus atenderá ao meu clamor. E quando nós olhamos as 120 pessoas que suportaram, porque foi apenas 10 dias, o que me chama a atenção é que suportaram em união, a primórdia da identidade humana, unidade, a união em espírito de comunhão, aleluia, em oração, clamando a Deus que enviasse o Consolador. Durante um instante, o inimigo de nossas almas, ele pensa que havia vencido. A igreja estava órfã, a igreja estava abandonada. Só que ele não sabia que o que desceria agora, não somente ele ia estar na igreja, mas ele faria da igreja casa, habitação, templo e morada do Deus Espírito. Lhe daria poder, lhe daria virtude, lhe daria unção e autoridade. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, e a verdade é que nós já ouvimos Deus falar, já sentimos a presença do Espírito Santo. Nós entendemos que no nosso culto a manifestação de Deus é real e verdadeira. Tem cura, tem libertação, tem ação do Espírito Santo. Eu perceba que quando essas 120 elas são cheias, o Espírito Santo se cumpre aquilo que João Batista disse: virá após mim aquele que vos batizará com o Espírito. Foi interessante entender que o poder do grego é dínamos, ou dinamite, é explosão. Porque quando o Espírito Santo nos enche, há uma explosão de poder. É graça, é unção, virtude. Realmente há uma ação divina de Deus através de um homem de poder que se dispõe a ser cheio do Espírito e que entende que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive verdadeiramente, é segundo o poder dele, é segundo a ação dele, é tudo para Ele são todas as coisas. Só que o que me chama a atenção neste versículo, a qual nós escrevemos a oratória, é entender que tem mais uma ordem. Aleluia! Ide e pregai o Evangelho. Jesus, quando ele estava subindo a súplica ao céu, em Marcos 16:15, ele escreve: ide, apregoai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo, mas o que não crê já está condenado.
E perceba que quando nós obedecemos essa ordem de Cristo, de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho da salvação, o que aparece explícito é o amor. Paulo, ele descreve que o amor é sofredor, ele é longânimo, ele é benigno, porque não tem como eu falar que eu amo o meu semelhante, que eu amo o meu próximo, se verdadeiramente eu não apresento a salvação a ele, se verdadeiramente eu não apresento a vida eterna a ele, se realmente eu não apresento Jesus Cristo a ele, se realmente eu não lhe dou a oportunidade de libertação, de transformação, de virtude, de ação sobre a tua vida. Porque quando nós declaramos este amor e apresentamos de fato, nós vivemos genuinamente o segundo mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus, ele descreveu: este povo me adora com lábios, mas o seu coração está distante. Porque aquele que de fato adora a Cristo Jesus, ele entende: a tua palavra é vida, a tua palavra está enraizada no meu coração, a tua palavra me chama para a vida eterna. Porque a própria palavra fala em Josué 8: bendito é o varão que medita na minha palavra noite e dia. Meditar é aplicar, é viver segundo a palavra. E o que é viver segundo a palavra? João descreve: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Verbo no grego é a palavra. E a palavra, no versículo 14, ele vai dizer: se fez carne e habitou entre nós. Paulo vem dizendo: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aplicar, viver segundo a palavra, é entender: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais a minha vontade, mas agora o caráter e fato de Jesus Cristo é assente sobre a minha vida. E verdadeiramente eu vivo segundo o caráter de Jesus Cristo. Entendemos o que é amor com missão. Isaías, ele apresenta, o profeta messiânico vai apresentar o maior missionário. Isaías, no capítulo 53, ele apresenta o missionário como servo sofredor, como aquele que amou o mundo de tal maneira que entregou a sua vida como um sacrifício vivo, se sujeitando à rejeição, se sujeitando às aflições, se sujeitando ao abandono, e entendendo: tudo isso é por amor, tem um preço, e ele é mais precioso do que o ouro e a prata. Está aqui essa noite, eu não dentro de você, é a tua alma, e não tem nada nesse mundo que vale mais do que a alma. Só que dentro deste versículo, ele nos chama a entender: mas recebereis virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Perceba que antes da missão começar, pastor, o poder desce. Aleluia! O poder desce. Porque não vai ser pelo meu intelecto, não vai ser pelo meu conhecimento, não vai ser pela minha força física, não vai ser pelo que eu entendo, mas vai ser segundo o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. E o primeiro elemento que eu pego com esse poder é entender que descerá poder sobre a casa. Descerá poder sobre a casa. E a casa que desce poder, ela recebe unção, ela recebe virtude. Verdadeiramente a glória de Deus se manifesta sobre essa vida. E perceba que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, ele esclarece que ele prega não segundo a sua sabedoria, mas segundo aquilo que o Espírito Santo havia de ensinar. Muitas vezes nós próprios nos limitamos. Recebemos uma oportunidade, dizemos: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei louvar. Só que Paulo aqui, ele contextualiza
Não sois vós mais que fala por vós, mas o Espírito, mais a sabedoria. Essa sabedoria não emana da terra, mas ela emana dos céus. Essa sabedoria é o próprio Deus que habita em você, é a virtude dele, é o conhecimento dele, é o poder dele, é a glória dele que transcende sobre a tua vida. E perceba que a dimensão de entender isso realmente é dinamismo, realmente é uma explosão. Porque quando o Espírito toma, nós não conseguimos controlar. A alegria se manifesta, o sobrenatural de Deus acontece, a casa se torna cheia da glória do Eterno. Porque verdadeiramente, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E aonde tem o Espírito Santo, há evidência de milagres, há evidência de poder, há evidência de autoridade, há evidência da ação divina de Deus sobre a terra. Receba aqui. Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que fala. E o interessante de entender isso é que uma argumentação de um dos maiores teólogos da história, o Leão dos Apóstolos, mas ele traz uma certeza: o meu professor se chama Espírito Santo. Ele é infalível, verdadeiramente. Ele vai na divisão que o homem não pode ir. Ele penetra alma e coração. Ele esquadrinha o teu pensamento. A consciência não consegue ignorar. Ele está presente. Ele tem todo o poder. Ele é divino. Verdadeiramente ele é onisciente. Aonde a ciência não consegue ter controle, ali está o Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos listar isso, fazendo um currículo de Paulo, ele vem dizendo em Filipenses 3,5, circuncidado ao 8º dia. Era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Perceba que ele descreve aqui um contexto histórico sobre a nação de Israel, uma autoridade histórica de alguém que realmente conhece a Deus, e também traz uma autoridade teológica, uma formação de alguém que realmente sabe manejar a Torá, conhece tanto a Torá oral quanto a escrita. É alguém que realmente tem um preparo e qualificações para pregar o Evangelho, para anunciar a verdade, e verdadeiramente tinha convicção que pregava. Mas mesmo com tudo isso, ele vem dizendo: se eu não conhecesse a Jesus, se eu não conhecesse, tudo isso seria seco. Porque o que importa realmente é Jesus Cristo, é vida com Deus. O que importa realmente é entender que Jesus Cristo me libertou, que Ele me chamou para uma boa obra. Perceba que a descida do Espírito em Atos 2, ela trouxe poder, trouxe autoridade. Os 120 estavam em obediência, reunidos em comunhão e oração. Eita Deus, aleluia. Só que eles estavam ainda acanhados, com medo pelo que havia acontecido com o Salvador. E eles imaginavam: se com ele foi assim, que seria conosco. E é dessa forma que nós temos que começar a entender quem somos nós, se não houver virtude, se não houver unção,
se não houver autoridade, se não houver revestimento espiritual, se não houver poder, se a glória do Espírito Santo de Deus não se manifestar em nossas vidas, se verdadeiramente eu não poder olhar e dizer, eu sou a habitação do Deus Altíssimo, o Espírito de Deus habita em mim. O planejamento só vem depois do poder, porque havia uma promessa, Daniel. E qual era a promessa? Mateus 16, 18. Jesus ele anda 45 quilômetros rio acima até Cesareia de Filipe, terreno do inimigo, adoração a Baal, sacrifícios de pessoas eram feitos ali, mas ele anda 45 quilômetros rio acima com seus discípulos para fazer apenas uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta poderia ser feita na Judéia. Judéia foi apontada pelo próprio Senhor no poço da Herdade para a mulher samaritana em João 4:22. Vocês adoram quem não sabe, porém nós adoramos aquele que conhecemos. Ele poderia ter feito a pergunta indo na Judéia, só que ele vai até o terreno do inimigo e ele pergunta: que dizem os homens? Eles vão dizer, alguns dizem ser Elias, outros Jeremias e até mesmo João Batista. O interessante é entender a autoridade da palavra, operação de maravilhas, é porque viram o consentimento. Só que ele não discorre a pergunta, que ele entendeu o porquê. Ele para por ali e já quer saber, mas vocês, quem disse que eu sou? Porque a pergunta agora muda. Agora é quem é escolhido, é quem é eleito, é quem realmente caminha com ele, é quem ouviu as suas mensagens dentro da minha mensagem. Vocês ouviram e entenderam, houve uma apresentação, quem eu sou. Perceba que na multidão ele não continua querendo entender. Por quê? Porque ele entendeu. A multidão entendeu o poder, entendeu a operação de maravilhas, entendeu o sentimento. O povo me busca pelo que eu posso oferecer ou pelo que eles querem que eu seja. Para mim não importa, mas os escolhidos para mim importa, os eleitos para mim importa, porque me adoram, porque sabem quem eu sou, porque me adoram, porque eu sou, não pelo que eu posso oferecer. E Paulo vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento ele diz, tu és serva. Serva significa pedra pequena, cabe na mão de um homem. Ele bate no peito e diz, sobre essa pedra. Não era Pedro a pedra, porque o salmista declara, ele é a pedra de sustento. Pedro ele declara em Atos 4, ele é a pedra de esquina angular. Paulo vem dizendo, ele é a pedra de sustentação da igreja. E Paulo aos Colossenses vai dizer, e com os nossos antepassados, com os nossos pais, lá no deserto, ele era a rocha que mandava água e água para sustentar. Mas a água que ele demora não é água física, mas é água que emana no trono da graça, traz vida, traz transformação, traz libertação. Que Deus me deu essa promessa. Ele disse a Pedro, tu és Cefas, pedra pequena, cabe na mão de um homem, e a pedra que está na mão de um homem era Deus. Aonde Jesus lançou Pedro? Veio do céu um som como um vento impetuoso. Ouviram línguas repartidas como de fogo. Quem está de fora ouve as línguas, acha que está embriagado, mas quem está dentro está recebendo poder, está recebendo virtude, está recebendo unção, está recebendo renovo, está recebendo autoridade. E a autoridade Pedro faz o que? Ele prega, e 3.000 almas aceitam Jesus. Deus está dizendo aqui essa noite, estou pegando servas pela mão, a mão lançar, vai haver conversão, vai haver libertação. Segundo a ação que o poder ele causa, ele abre os olhos, ele desvenda os olhos, porque nós entendemos que o poder de Deus
está com o despertador dentro. Verdade, Deus. O poder que emana dentro do Espírito, ele acende uma chama, e essa chama, ela me leva a entender: tem vidas à minha espera, tem almas à minha espera. Enquanto eu ficar no comodismo, vidas estão morrendo, mas bem verdade é que a verdadeira missão do Espírito é resgatar, é libertar, é transformar, é mostrar que Deus ainda continua usando o seu poder e Ele ainda está no controle. Oh, aleluia! Perceba comigo, Maravilhoso Deus! nós vivemos um tempo em que muitos confundem o dom. É verdade. Porque a palavra dom, no grego, ela quer dizer charisma, Oh, presente dado de bom agrado. do céu, Deus! Mas se eu for olhar para mim mesmo, eu não mereço nada. É verdade. Eu não encontro nada. É por isso que Paulo até entra no contexto da salvação. Mas nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vos glorie sobre as suas obras. E perceba que tem muitos, quando recebem o dom, a soberba fora, Santo Deus! a altivez, o orgulho. Esquecemos quem é nosso Senhor. Verdade, Deus! Nós esquecemos que verdadeiramente quem tem que estar no centro do culto é Cristo Jesus. As mensagens já se tornaram antropocêntricas, porque na década de 80 a briga da igreja, pastor, era com a teologia da prosperidade. Hoje é a mensagem antropocêntrica: o homem pode, o homem faz, o homem é capaz, é dele, é por ele. Mas ainda Jesus está no trono dizendo: o homem não é nada, o homem é criatura, ele foi criado, ainda está no controle. A glória ainda emana do céu, a glória ainda é de Cristo Jesus. É verdade. E nós temos que entender: Teu nome tem poder. a palavra glória no hebraico significa servir. Culto é servir. Hoje, os homens querem ser servidos ao invés de servir. Misericórdia. Estão em cima dos altares, até cafezinho é dado, é suco. Já se esqueceram que o centro do culto é Cristo Jesus. Jesus já está sendo deixado de lado. E culto significa servir. Quem nós viemos servir? Quem nós viemos servir? Eu tenho que entender que há um privilégio em cima disso. Porque o privilégio é esse: é eu entender que eu estou aqui para servir o Rei da Glória. Eu não estou para servir o Rei terreno, eu estou para servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que o seu trono é de eternidade a eternidade e jamais passará. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O culto que nós oferecemos transparece verdadeiramente aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser louvado. E perceba que Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Ser testemunhas. Ter o privilégio de ver, ter o privilégio de ouvir, ter o privilégio de testificar que há uma veracidade. Porque a testemunha, ela tem o privilégio de estar sempre presente quando algo acontece. Só que não é uma testemunha de ações corriqueiras da terra, mas é uma testemunha de uma ação que acontece na terra, mas que foi demandada do céu sobre a terra. É o poder de Deus se manifestando em meio aos homens, é a glória de Deus se manifestando em meio à terra. É por isso que o salmista no Salmos 24 ele declarou: toda a terra, toda a plenitude pertence ao Senhor, porque a verdade é que ainda sobre a terra a glória de Deus ela desce, a glória de Deus ela invade, porque ainda existe adoradores que adoram Pai e Espírito.
nós ou um anjo ofereça outro evangelho, é anátema. Esse evangelho vai separar. Esse evangelho é amaldiçoado. Anátema significa separação ou maldição. Não faz parte do evangelho genuíno que está no campo sagrado. Porque esse evangelho, ele produz algo. Esse algo que ele produz, ele traz algo que não merecemos, chamado graça. Graça é favor imerecido. A graça só vem se o verdadeiro evangelho é pregado. Porque Paulo disse em Romanos: a fé vem por ouvir da palavra de Deus. Então é somente se o crivo do verdadeiro evangelho estiver sendo pregado. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos confronta. Ele traz algo ao nosso entendimento. Eu preciso ser liberto. E nesse entendimento acontece uma ação: arrependimento. Arrependimento. E quando eu arrependo do meu pecado, verdadeiramente tem uma segunda ação: aquebrantamento de coração. Eu quero quebrantamento de coração. Se cumpre mais uma profecia, Ezequiel 36:26: e tirarei da vossa carne um coração de pedra, colocarei o meu espírito, e sobre a tua carne colocarei um coração de carne. Agora é um coração que tem o sentimento de Deus e a presença do Espírito Santo. Ele é quebrantado, e quando ele é quebrantado, ele verdadeiramente entende: é na presença, é nos pés de Jesus, é na humilhação que a graça vai descer, que a graça vai nos alcançar. É nos pés do Eterno. Perceba que toda vez que nós fitamos ao entendimento do verdadeiro evangelho, nós entendemos os três elementos primordiais que a igreja primitiva entendeu: almas, salvação e oportunidade. Oportunidade, salvação e almas. Porque Jesus disse: e de pregar. Já desceu o Espírito, já está cheio. Já não falo mais filosofias vazias e rasas, mas agora é o conhecimento do Espírito. Agora somente nós damos a oportunidade para o Espírito Santo falar através da nossa vida. E o Espírito é quem constrange, o Espírito é quem convence, o Espírito é quem mostra o pecado, o Espírito é quem testifica a vida. Porque quando a palavra vem de confronto, Deus não está querendo expor ninguém. É verdade. Quando Deus usava os profetas, Ele não estava expondo ninguém, mas Ele estava tentando curar a ferida. Foi o que Ele fez com a mulher no poço da verdade da Samaritana. Porque se Ele quisesse expor, o que Ele faria? Deixava os seus discípulos com Ele, mas Ele mandou eles entrar e comprar comida. É dessa maneira. E Ele diz a ela: chame o teu marido. Não tem. Disseste bem, teve sim, e o que tem agora não é seu. Ele toca no preço do adultério, mas não para expor o adultério. Ele toca no preço do adultério para trazer a ela um entendimento. E nesse entendimento ele diz: vocês adoram quem não conhece, nós adoramos quem não sabe. O interessante é entender que se fosse hoje, essa mulher seria julgada, seria mal vista, assim como ela foi pelos fariseus, assim como era pelos judeus por ser samaritana. Por quê? Porque ela vai mostrar elementos que hoje a igreja da pós-modernidade apontaria. Verdade mesmo. É um crente afastado, Aleluia. é um crente que se afastou da presença. E ao invés de nós irmos atrás e recolher como é culto de missão, ir atrás e estender a mão, nós apontamos o pecado para que continue na luta. Percebam o que ela vai ter, o que ela vai dizer. Nós, os samaritanos, dizemos que a adoração é aqui em Siquém, aonde o patriarca Jacó, ela aponta algo: o patriarca conhece a Torá,
E ela vai dizendo: é o local da adoração. Sabe adorar. Sabe o caminho para chamar a atenção do Eterno. É por isso que ele argumenta: vocês adoram quem não sabe. Porque, bem verdade é que o misticismo tomou conta de vocês. Mas nós adoramos quem sabemos. Continuamos puros. Só que ele também conhece. Lá ainda tem um povo que adora na carne, mas não em espírito. Por isso que vem a hora. E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque pode fazer o que for na carne, mas a adoração é somente em espírito. A adoração é somente na sinceridade, não. A adoração é na divisão que o homem não conhece. E perceba que nesse contexto ele declara a ela que ela reconhece, ela mostra que conhece. Vai virar o Messias. Eu sou. Verdadeiramente o Espírito de Deus, o Messias aguardado, o unigênito do Pai, a salvação da humanidade caída, está na minha frente. Ele não me apontou, ele não me julgou, mas ele me ofereceu perdão, ele me ofereceu a redenção. E o que acontece com aquele que é perdoado não é apontado. Tem a vida transformada. Cristo Jesus transforma, porque verdadeiramente se não tem o apontamento, mas tem a regeneração, há um novo nascimento, não novo convencimento, mas nascimento, porque quem nasce de novo entende. Agora a velha criatura tem que morrer, agora já nasceu uma missionária, e entrou para dentro de Santa Maria pregando, a esperança já veio, a esperança está aqui. Mesmo que muitos não creem, o Senhor te chamou para pregar. Talvez passamos por aflições, querendo que Deus salve tantas pessoas que nós amamos. Só que Deus me trouxe de São José aqui essa noite para te dizer: Aí, ó. o poder é seu. Meu Deus do céu, O poder aleluia. é seu. Ele traz autoridade, ele traz unção e ele traz estratégia. Muitas vezes nós não sabemos o que falar e nem como. Às vezes nós ficamos com medo de um conflito, mas verdadeiramente a estratégia que o Espírito te dará essa noite manifestará a glória de Deus. E você verá, haverá salvação entre a tua casa, haverá salvação entre os teus parentes, haverá salvação para os teus entes queridos. Haverá salvação, porque o terceiro elemento, para finalizar, o poder faz crer. O poder faz crer. Maravilha. Perceba comigo que a ordem de Jesus é pregar. Mas nós podemos ter uma boa oratória, uma exegese, uma hermenêutica perfeita. Meu Deus. Mas se for conhecimento natural humano, não tem poder. É verdade mesmo, Jesus. Porque o poder está na palavra. E a palavra pregada simples, genuinamente, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela sai com poder, ela sai com autoridade, ela tem direcionamento. É por isso que a própria palavra vai dizer que ela nunca volta vazia, porque o pregador tem que entender: eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas a voz do que clama, eu só transmito a mensagem. E se eu transmito a mensagem, o Espírito faz o papel de guiar até o coração contrito, até o coração angustiado, até o coração necessitado. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia porque ela teve direcionamento. O Espírito sabe a necessidade.
segue o pensamento. É por isso que ela se torna poderosa. É na simplicidade, mas é na palavra. É na simplicidade, mas é no temor. É na simplicidade, mas é na obediência. É na simplicidade, mas é no jejum e oração. Aí entendeu? Era a dependência dele. Era a dependência dele. Porque se nós olharmos, Jesus ele deu a ordem, anuncia. E perceba que nesse versículo ele finaliza dizendo: até os confins da terra. Perceba que não é a declaração que os apóstolos queriam após receber o poder, que eu impedi somente para os judeus. É por isso que o Senhor vai atrás de Paulo. Deixa eu chamar alguém que vai entender. Deixa eu buscar. Só que a chamada de Paulo ela é interessante. Porque Paulo, como nós vemos o currículo dele aqui no começo, ele descreve tudo aquilo que ele se orgulhava, que ele se engrandecia. E por ser um grande teólogo, a letra não iria convencê-lo. Então Deus faz, deixa eu agir de uma maneira sobrenatural. Ele vai entender quem eu sou. Ele vai entender verdadeiramente quem eu sou. E no caminho de Damasco, ele deu um clarão. E o interessante é que quando Paulo ele cai sobre terra, ele vai declarar: quem és tu, Senhor? E quando o judeu ele traz a declaração de Senhor, ele está dizendo: autoridade suprema, alguém maior que eu. Ele já estava declarando: quem é o Senhor que tem mais autoridade do que eu? Quem és o Senhor? Aleluia! E Jesus vai afirmar: eu sou Jesus a quem tu persegue. Por que atemorizar ele? Por que temer? Por que ficar angustiado? Em meio às perseguições, a palavra foi louvada que ai de quem tocar na menina dos olhos do Senhor. Ai de quem tocar em um só filho do céu. Quem Paulo perseguia era a igreja, mas Cristo diz: eu sou Jesus a quem tu persegue, porque aquele que persegue a noiva vai ter que se ver com o noivo. O noivo se apresenta. Essa apresentação trouxe o Evangelho até nós. Essa apresentação fez com que a exposição da verdade fosse revelada ao nosso coração. E perceba que o texto áureo do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma certeza. Ainda no mundo há 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo nós vivendo uma tecnologia absurda hoje, ainda há 3 bilhões de pessoas. E eu quero fazer uma pergunta: quem é servo aqui essa noite? Quem é servo? A palavra servo no original ela quer dizer escravo. E se eu sou escravo, eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. E há um escravo se não obedece ao seu Senhor. Foi nos dado uma ordem: pregar. Pregar. Pregue na sua rua. Pregue na sua vizinhança. Pregue na escola, pregue no trabalho, pregue aonde você estiver, pregue. Mesmo que não queiram ouvir, continue pregando. Continue pregando. O poder não emana de nós, mas o poder está no Espírito Santo de Deus. O poder, ele vem da palavra, porque Jesus escreveu: ele é a palavra tem poder. A fé vem pelo ouvir da palavra. Perceba que muitas vezes eu também entendo. Nem todos vão ter o chamado de um missionário.
Uns vão ser chamados para fazer missão, outros para pregar em presídios, pregar em escolas, pregar em hospitais. Nem todos vão pregar na igreja. Cada um tem um chamado específico, mas todos têm uma ordenança por base: pregar, ide e pregar. Não importa onde seja que você foi chamado para pregar, pregue. Pregue com autoridade, pregue com fervor, pregue com temor, pregue com ousadia, porque a glória de Deus se manifestará. Haverá transformação, haverá convencimento do pecado. Perceba, e eu tenho que amá-los. Se eu não tenho chamado, pastor, para fazer missão, eu prego aqui, eu prego na minha rua, eu prego no meu bairro, para os meus vizinhos. Só que a palavra diz, Romanos: quem vier antes, se não há quem pregue, e quem admite, se ninguém se dispõe a ver. Se eu não tenho chamado, eu tenho recurso financeiro. Se eu amo almas, se eu amo vidas, eu vou ajudar o missionário, eu vou contribuir, eu vou ser fiel à obra missionária. Se eu não tenho recurso, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou entender, não é sacrificar, é orar e jejuar, porque o sacrifício só foi um, na cruz do Calvário, para a regeneração dos nossos pecados. Mas eu vou orar, a jejuar e a entender verdadeiramente: esse missionário irá salvar vidas, ele irá salvar almas. Cristo Jesus o usará com poder